Agora na Rádio Vinícola, no ar, Jornal da Cidade. Debate. Participarão desse debate o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes, o vereador e membro da Comissão de Participação Popular, Márcio Donizete Teodoro, o advogado, empresário e um dos organizadores da Festa Mandala, Rubens Figueiredo, o presidente do Clube Rio Branco, Iremilson Trevisan, que ainda não chegou ao nosso estúdio, embora ele tenha confirmado participação, o perito imobiliário e avaliador de imóveis, Marcelo Rabelo, e o gerente da Divisão de Tributação Fiscal de Andradas, Fábio Saceron. Lembramos que nós convidamos o tenente Guilherme Viotti, da Polícia Militar de Andradas, que agradeceu o convite e disse que o comando da Polícia Militar, nesse momento, optou por não participar do debate. Convidamos também os promotores de justiça, primeiro, Dr. Wagner e Emine de Carvalho, por ser o responsável pelas ocorrências envolvendo a Vara da Criança e da Juventude de Andradas. Dr. Wagner também disse que hoje, quinta-feira, estaria ocupado por todo o dia, tinha compromissos inadiáveis. E o Dr. Leandro Castro, promotor de justiça, representante também do Ministério Público de Andradas, foi convidado e disse que também tinha compromissos já assumidos anteriormente nesse dia que o impedia de participar. Então, nesse momento, nós vamos iniciar o debate. Em primeiro lugar, nós vamos dar bom dia a todos os nossos participantes. Vou começar aqui pela ordem de presença e, de acordo com a nossa bancada aqui, vereador Márcio Teodoro, ele que também, né, é representante da Comissão de Participação Popular da Câmara de Vereadores de Andradas. Bom dia, Márcio, seja bem-vindo. Ouvintes aí da Rádio Vinícola, bom dia, prefeito, Marcelo, Fábio, o Rubens. É um prazer mais uma vez estar aqui e agradeço desde já essa oportunidade da gente estar aqui podendo debater sobre esse assunto que foi notícia aí esse final de semana em todas as redes sociais aqui do nosso município. Exato, ao lado do Márcio está o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes. Bom dia, prefeito. Bom dia, Sandro, bom dia, Cássio, bom dia ao vereador Márcio, Marcelo, ao Fábio, ao Rubens, ao Du e a todos os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Vinícola. Nós estamos aqui à disposição, né, para colocar a posição do município, enquanto prefeito do município de Andradas, e a gente deixa aqui ao inteiro dispor, né, tanto a questão da prefeitura em si, né, quanto a questão também do setor de fiscalização, que nós temos o Fábio aqui como gerente do setor. Perito imobiliário e avaliador de imóveis, Marcelo Rabelo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Sandro. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos vocês que estão aqui, ao excelentíssimo prefeito Rodrigo Lopes. Eu venho aqui com muito carinho por esse convite, em nome das famílias andradenses e em nome de toda a população ordeira da cidade de Andradas. Aqui também está o gerente de tributação fiscal de Andradas, Fábio Saceron. Fábio, seja bem-vindo. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os presentes aqui na Rádio Vinícola, os ouvintes da Rádio Vinícola. Eu agradeço o convite, né, e também estou à disposição da população, dos presentes aqui, para a gente poder debater sobre esse tema. Isso é muito bom, Fábio, porque até a questão de como é feito o trâmite da festa, né, a partir do momento que a prefeitura é acionada, não é questão de medição de som, isso você vai explicar para nós podermos entender. E também aqui conosco está o advogado, empresário e um dos organizadores da Festa Mandala, Rubens Figueiredo. Ele mora no Ceará e está aqui em Andradas, já participando de várias atividades aqui no nosso município, já há cerca de 7 anos, já é um conhecido da nossa cidade. Rubens, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade, a casa é sua. Muito obrigado, Sandro. Bom dia a todos da mesa, em especial ao prefeito desta municipalidade, que eu tanto amo. Bom dia aos ouvintes de Andradas, um abraço a todas as famílias que contribuem e trabalham conosco, direto ou indiretamente. E é isso, estou aqui para responder as dúvidas e esclarecer ao máximo o que a população queira saber e se informar sobre. Tá bom. Grande abraço. Olha, Rubens e demais pessoas aqui presentes, eu vou começar lendo aqui um desabafo. É uma pergunta e é um desabafo ao mesmo tempo de uma ouvinte da Rádio Vinícola, de uma cidadã, e eu acho que esse desabafo dela, ela dá o tom
de muitas pessoas, de uma parcela significativa da sociedade andradense. A partir desse momento, vocês, pela ordem, né? Eu acho que a ordem que nós fomos sentando aqui na nossa bancada, então vai ser a ordem que nós usaremos para responder as questões. Vocês darão, então, as opiniões a respeito disso que vai ser dito aqui nesse momento, tá bom? Então diz ao ouvinte da Rádio Vinícola: na nossa cidade é chamado de nóia e excluído da sociedade os usuários de drogas. E também se faz um trabalho pelas polícias civis e militares para prender os traficantes. Mas nesta festa é muito grande a quantidade de drogas vendidas e consumidas no local. Isso não é tráfico? E além das drogas que eles consomem, a prostituição e a situação que as pessoas ficam no interior da festa é de dar dó, pois estão acabando com a saúde. O trabalho das autoridades é acabar com o tráfico de drogas na cidade. Mas, se nesta festa isto é tão livre, como pode uma cidade fazer duas coisas opostas? Se gasta muito dinheiro para tirar uma pessoa das drogas com clínicas de recuperação e também, no caso dos presídios, para manter eles longe da sociedade. Mas, nestes casos, a droga é consumida livremente e não dá para entender estas coisas. Então, deixo bem claro que é uma afirmação particular de um ouvinte, que eu vou começar esse debate com essa afirmação. Márcio, eu quero que você comente o que foi dito e já diga a sua posição, a posição da Comissão Popular também da Câmara de Vereadores de Andradas. Bom, Sandro, eu acho que a ouvinte tem todo o direito de se manifestar, né, como todo cidadão tem. É uma questão que eu não posso concordar porque eu nunca fui na festa, né, e eu não tenho como provar que existe isso dentro da festa, né. A Câmara Municipal foi muito questionada este final de semana, né, os vereadores, né, quanto a isso. Cada um tem o seu posicionamento, né, cada vereador tem o seu posicionamento pessoal, e é muito importante eu deixar bem registrado aqui que a Câmara toma o posicionamento de acordo com a lei, né, de acordo com as decisões jurídicas, né, analisado, a gente tem um embasamento jurídico, né, então isso que é importante. Agora, quanto à questão de drogas, se existe dentro da festa ou não, sinceramente não compete a nós vereadores fazer essa fiscalização, né? Então, se existe, alguém tem que apresentar isso e que os órgãos competentes aí assumam a responsabilidade que vem deles, né? E para fazer essa fiscalização. Prefeito Rodrigo Lopes. Bom, eu quero dividir aqui essa questão, toda a polêmica, em 3 pontos no qual vão nortear aqui a minha fala durante esse debate. O primeiro ponto é a questão da realização da festa em si, né, não apenas a rave, no caso da Mandala e todas as outras que são realizadas no decorrer do ano, na questão da perturbação do sossego, né, que seja da rave, seja da festa do vinho, seja da festa de casamento, seja do vizinho que faz barulho. Então é um assunto de posturas, né? Então é um primeiro ponto que ele vai ser tratado aqui pelo Fábio, que é o nosso gerente de fiscalização, em cima da questão do código de postura e das medidas que são tomadas pelo setor dele, que é o responsável por isso. Uma outra questão que a gente tem que tratar aqui é da festa em si. A festa rave, que é um conceito que se criou no município, que se espalhou, que é uma festa regada a droga, a questões aí inadequadas, que é hoje uma questão aí defendida por grande parte da população, que, como o vereador Márcio falou aí, eu não posso afirmar e nem desafirmar, porque eu nunca frequentei, não é meu estilo de música, não é meu estilo de festa, né? Então é uma questão que também, se há ou se não há, né, as autoridades, polícia, poder, né, do Ministério Público, Judiciário, que tem, né, que em si fazer investigação disso e ponderar quanto a isso. E uma outra questão em si abordada é a questão da droga em si, né, que é uma questão que transpõe qualquer festa, transpõe qualquer evento, e às vezes, né, é mais fácil jogar a culpa em um evento e, ao mesmo tempo, ter o filho usando droga dentro do quarto da própria casa. Então, também é uma questão que tem que ser debatida e colocada em 3 pontos diferentes. Sou absolutamente contra o uso, consumo e tráfico de drogas, né? Uma coisa que eu abomino.
Mas é uma questão que também a gente tem que fazer uma reflexão autocrítica do ponto de vista do questionamento, né? Não podemos ser hipócritas diante da situação que nós vivemos hoje na sociedade. O uso de drogas é uma endemia, né, que existe aí. Houve uma flexibilização das leis e dos entendimentos no decorrer dos anos quanto ao usuário, né, que passou a ser um doente, que o Estado não oferece tratamento adequado. Nós estamos vendo principalmente nos grandes centros, não estamos alheios a isso, de pessoas que se tornam verdadeiros zumbis aí pela cidade, né, que acabam entrando nessa vida aí. Então, se ele é um doente, o Estado precisaria dar as condições adequadas. E nas outras questões aí nós vamos debatendo no decorrer da entrevista, mas a princípio vamos nortear dentro desses 3 pontos aí que eu vou estar abordando durante os demais questionamentos. A respeito das ponderações da ouvinte, realmente, a festa em si, a denominação dela, não condiz com que somente ela faça o uso, a venda, a utilização de drogas. Eu fiz uma denúncia no dia 16/4/2018 para o Ministério Público, fiz sozinho. Tudo que consta aqui, inclusive eu digo, não se generaliza a festa rave. É muito bem claro isso. O que é ponderado é o seguinte: por vários anos da festa foram feitas várias apreensões de traficantes vindos para Andradas, que vinham vindo para cá, e eles disseram firmemente que as drogas seriam vendidas dentro da festa. Por vários anos, 2012, tem aqui 14, 17. Eu também não frequento, eu confesso a você que gosto de som, gosto de funk, punk, o que tiver, mas desde que nós sabemos que não é somente a festa propícia ao uso de drogas. Isso é muito claro. Há outro ponto que eu questionei é a respeito mais da poluição sonora e os imóveis. A desvalorização dos imóveis diante da poluição sonora numa cidade pequena. Agora, quem fala até de maneira muito conveniente, né? O Marcelo acabou entrando no assunto que pertence realmente ao gerente da divisão de tributação fiscal de Andradas, Fábio Saceron. Fábio, eu quero só acrescentar que ontem, inclusive, eu conversava com o Eduardo Antunes, aqui, nosso amigo, empresário, e já há muitos anos trabalhando em Andradas, uma das primeiras pessoas que ajudou a organizar festas raves aqui na nossa cidade, e conversando em particular com ele, eu falava isso para ele: Du, não me incomoda tanto no sentido das drogas, porque isso tem em todas as festas. Eu trabalhei na última festa do vinho e eu fiquei 4 noites sentindo o cheiro de maconha enquanto eu trabalhava na festa do vinho. Então, como o nosso prefeito acabou de falar aqui, é uma questão endêmica, e isso é muito triste em Andradas. Mas, infelizmente, se você vai em qualquer festa aqui em Andradas, Santo Antônio do Jardim, qualquer lugar, a droga corre solta. Eu acredito que no Brasil inteiro. Mas a questão do som realmente ela me chama muito a atenção. Me chama a atenção porque eu vejo pessoas boas, ouvintes da Rádio Vinícola aqui, inclusive às vezes com um certo desespero, né, nos ligar e falar: olha, eu não consigo dormir, eu não consigo descansar, eu tenho filhos pequenos aqui, nenês, que estão aí sem conseguir dormir por conta daquele toque que é característico da rave, né, o famoso tush-tush, e, né, o batistaca. Então eu queria que você falasse sobre isso, e depois vai vir o Rubens também, que vai poder explanar essa questão. Bom, eu não vou me ater à questão das drogas que foi tratada pela pessoa que se manifestou no Facebook, porque, como já disseram aqui, não é minha área de atuação. Eu vou me ater ao seguinte: a questão da perturbação do sossego. O Ministério Público acionou a nossa divisão, acionou o prefeito, nossa divisão através do prefeito, no ano passado, e a gente deu uma aprimorada no nosso procedimento de fiscalização que não ocorria antes nas raves, né? Até o Rubens está aqui para provar isso, né? O Du. A gente está visitando agora a festa rave com o nosso decibelímetro calibrado e fazendo o teste sonoro, uma avaliação sonora. Eu não vou usar termo técnico aqui para o pessoal de casa poder entender. Eles vão lá com o aparelho, o decibelímetro, que é para medir o ruído, vão na distância de 5 metros, 10 metros, a partir de 10 metros da emissão do som, fazem a medição no condomínio também, que fica atrás do campestre, e o som lá no ponto de emissão, onde a gente tem que fazer a aferição, ele está ficando dentro de um limite razoável.
Aqui em Andradas nós temos um problema, que é reverberação. Eu vou resumir a conversa. Quando você vai lá num buraco, dá um grito, tem um eco, volta no você. A gente tem muito morro aqui, do nosso relevo. Eu não sou técnico de som, não sou engenheiro de som, mas eu sei que isso gera, às vezes, em volta do clube, na região do clube, às vezes você não escuta nada a distância de 5, 6 quilômetros em um lugar que está a 300, 400 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, parece que o som está dentro da tua casa. E isso gera um problema. É complicado se avaliar isso, porque a legislação diz, mas não é muito clara quanto à reverberação. Entendeu? A gente tem tentado melhorar isso, o pessoal da organização também tem tentado melhorar isso, mas nós temos esse problema sim. Mas é mais em questão da reverberação do som. No entorno, na distância, como determina a legislação vigente, a gente não acusa esse descumprimento. E se acontece isso às vezes ou outro, não é de uma maneira gritante que pode causar o motivo para a gente aplicar a penalidade pecuniária, principalmente destacando a mandala. Eu vou fazer uma observação. A gente tem vários tipos de rave. Entendeu? Eu não estou querendo ser preconceituoso. A gente tem rave grande e rave pequena. Eu vou definir assim. Entendeu? O pessoal usa outro termo, mas eu vou usar esse. A grande e a pequena. As que dão mais problema de perturbação do sossego são as raves menores, que tem menos aparelhagem com uma qualidade técnica menor. Então o som, quanto pior ele é, mais problema de perturbação ele dá. Inteligibilidade, esse termo. E a gente está tratando com o clube, eu trato na pessoa do Thiago que frequenta lá, e eu estou pedindo, sabe? Pedindo porque a gente sabe que isso não é uma obrigação, nem eles não são obrigados a fazer isso, mas para dar preferência para evento que tenha profissionalismo. Porque a maior discussão de perturbação sonora não é na mandala. Porque tem muito som, então se você colocar a proporcionalidade do que a mandala tem de som e a perturbação que ela dá é bem menor em relação a uma festa para 1.000 pessoas. Entendeu? Eu não vou dizer os nomes da festa, vou guardar os organizadores aqui, mas nós temos muito mais problema. Vou fazer esse adendo também. Como a questão das drogas não é restrita a rave, a questão da perturbação do sossego também não é. Nós temos problema com a festa italiana de reclamação. Que a festa italiana não tem queixa de nada. O pessoal gosta da festa italiana. Mas eu queria dizer para os cidadãos andradenses que tem gente que não tem mais paciência com a festa italiana. E eu tenho que explicar que é uma festa para a comunidade, que tem muita gente desfrutando, certo? Que tem muita gente que vive bem daquilo. Quer dizer, os moradores ali do bairro Alto Alegre? Que quem mora em volta de uma praça pública tem esse ônus de ter o risco de ter um evento na praça. Mas a pessoa não vai se convencer. Eu estou dando esse exemplo, que é uma festa querida pela cidade. Entendeu? É normal alguém se sentir incomodado com alguma coisa. E a festa do vinho? Também tem reclamação. O som também da festa do vinho é um bom som. É um som de boa qualidade. Mas essa questão da reverberação também acontece na festa do vinho. Tem bairros que parece que está dentro da casa da pessoa. Teve um evento que teve na chácara do Danilo Estivanin, peço a permissão para o Danilo, ligaram para mim que tinha perturbação de sossego. E eu fui procurar onde que era. O sujeito achava que era a festa do Danilo. Foi ver numa casa, um quarteirão próximo, que o sujeito estava fazendo faxina. E eu não sei como é que era aquilo, porque eu não entendo disso, mas o som vinha dentro da casa do sujeito. E o pessoal já estava... Se eu fosse ia seco, eu ia multar os organizadores da festa por causa disso. Então é bem complicado dizer que esse som vai ou não vai causar perturbação por causa da questão da reverberação. Mas eu reitero, os eventos de menor vulto, de menor tamanho, que tem menos organização e menos profissionalismo, eles causam mais transtorno na questão da perturbação do sossego. Agora, Rubens Figueiredo, presidente, ele é um dos organizadores da Festa Mandala. Bom dia mais uma vez. Quanto ao presidente, Sandro, eu agradeço, mas... Ainda não, né? Não se aplica. Eu ia falar presidente da Mandala, que você está lá do Erenilson. Sou sócio do Fabiano, nós dois juntos organizamos a Mandala. Vou tentar sintetizar aqui, teve vários assuntos abordados, né? E à medida eu for falando, se faltar algum assunto, eu peço que me lembrem, por gentileza. Vou fazer de trás para frente. Sobre o som. O nosso som, ele é feito por 4 engenheiros de som. A gente tem esse cuidado com essa medição. A gente já inverteu o posicionamento de palco, tudo para que não se dirija à cidade. Ou seja, o impacto é o menor possível. A gente tem esse cuidado, a gente tem esse tato, esse profissionalismo, né? Sobre os imóveis de desvalorização que foi falado aqui, eu não posso ter uma resposta técnica sobre, né?
Eu sei de ouvir falar, porque eu pergunto, acreditem, eu pergunto sobre tudo. Umas pessoas me disseram que sim, outras que não. Enfim, eu não tenho como adentrar nesse assunto porque eu não tenho uma resposta de um técnico. Então eu não posso falar muito sobre isso. Vamos agora falar sobre o que a ouvinte falou. Primeiro eu quero agradecer pela participação dela. Isso engrandece não só a nossa discussão, como faz com que a gente queira melhorar. Ela citou alguns pontos muito delicados, os quais eu posso falar porque eu trabalho estudando todos eles. Tráfico de drogas. Eu estudei, os meus TCCs de final de curso foi exatamente sobre tráfico de droga e prostituição. Na verdade, prostituição infantil. Clínicas de recuperação, eu também posso falar porque eu palestro nelas. Então eu tenho um controle sobre isso. E sobre as várias apreensões eu também vou falar. Primeiro de tudo, nós ficamos muito tristes com o tráfico de drogas. Eu quero deixar claro que nós não ganhamos com o tráfico de drogas. Nós não recebemos do tráfico de drogas. Então nós não somos a favor, nem somos amigos. Que as pessoas usam drogas, isso é fato. Isso realmente é um fato. Isso me deixa muito triste. Acontece que a mandala, mais específica, porque é a nossa maior festa, ela acontece por 24 horas. Nós não cuidamos dos filhos de vocês, nem dos nossos filhos, o restante do ano. Nós não temos como ter esse controle de as pessoas usarem ou não usarem, por vários motivos. Um deles é que as pessoas escondem, certo? A gente não tem como ser invasivo com as pessoas. Eu queria deixar claro aqui que eu até fico emocionado porque isso me deixa triste. Me deixa triste porque, assim, a festa de música eletrônica, ela é outro sentido. As pessoas não vão na festa e passam a usar drogas. As pessoas já usam drogas e vão na nossa festa. Então nós não estamos com os filhos de ninguém no dia a dia. Então a culpa de eles usarem drogas não é por causa das nossas 24 horas de festa. É da educação. E isso a gente não pode fazer nada. A gente pode orientar. Ô Rubens, mas é liberado lá dentro? Se eu quiser enrolar um baseado lá, eu posso? Não pode ser liberado, mesmo porque uma festa rave, ela não está fora da legislação brasileira. Ali não é um canto à parte. Não é um mundo em exceção. Mesmo porque nós comunicamos todas as autoridades. Nós temos responsabilidade ali dentro. Existe um público geral. Nós assinamos termos de compromisso. Nós pagamos impostos. A festa rave, ela não está fora da Constituição brasileira. Ela está inserida na Constituição brasileira. Por exemplo, por mais que alguns jovens pensem isso. Mas aí o que eles pensam não é o que é. Existe um abismo entre essas duas ponderações. Por exemplo, se eu estiver na festa do vinho fumando maconha, vai chegar um segurança ali, se ele vê, ele vai me tirar do recinto da festa. Na mandala também é assim? Se alguém estiver utilizando droga, os seguranças eles são orientados para quê? Ou retire, isso aconteceu algumas vezes nesse evento, ou que a pessoa não faça. Por que acontece isso? Porque, primeiro, o segurança ele não tem poder de polícia. Nós não podemos confundir os poderes. Ele não tem poder de polícia. Nós não temos a capacidade de prender. Nós não podemos fazer isso. Isso não está no nosso direito. Apesar de ser uma festa particular, que nós temos responsabilidade, não só com a população de Andradas, mas com todos que estão ali dentro, existe essa orientação. O uso de droga, ele existe em... Aí eu vou ter que fazer uma abordagem macro, porque não tem como eu falar de uma micropopulação, que é o caso rave, sem falar das demais festas. As pessoas usam. E mais uma vez eu vou repetir. Não é culpa nossa. A gente cuida, a gente está com seus filhos e cuidamos muito bem durante 24 horas. Mas todo o tempo eles estão nas suas casas, nas suas escolas. E eu quero deixar uma ressalva aqui sobre as escolas. Se vocês querem ver o uso de drogas realmente, vão para frente das escolas dos filhos de vocês. Lá é horrível, é triste. Lá sim tem um uso indiscriminado. Então, sobre essa questão do uso de drogas, realmente é preocupante. Mas não tem nada a ver com a festa rave. A música eletrônica, na verdade, ela surgiu para outro sentido. O psytrance, que é o que abriga a mandala, a cultura trance, a cultura da psicodelia,
ela não quer dizer que você tem que usar drogas. Ela quer dizer que você tem que procurar locais abertos, que você tem que buscar a interação com as pessoas, que você tem que buscar a interação com o meio ambiente. É um outro tipo de informação. Mas assim como várias coisas que acontecem em nosso país, infelizmente, vivemos isso atualmente, as pessoas distorcem a informação e o sentido delas. A nossa luta é igual a de vocês. Na verdade, nós sentimos parte sim daqui de Andradas. Porque eu queria deixar aqui um dado. Quando eu falo das pessoas de Andradas, e eu posso falar sobre muitas delas, existem mais de 500 famílias que trabalham para nós durante o ano. É porque as pessoas não falam. Às vezes não evidenciam. E a gente também não tem esse costume. Mas existem mais de 500 famílias que trabalham conosco. E essas famílias, elas trabalham o ano todo. Eu não vejo como uma festa ou umas festas, e eu só posso falar das nossas festas, não tem como eu falar de outras, tá entendendo? A gente venha fazer mal. Muito pelo contrário. A nossa luta é igual a de vocês. Na verdade, a gente gostaríamos até de ser melhor tratado, sabe? A gente se sente aquele filho meio incompreendido, meio diferente, sabe? Mas é verdade. Às vezes a gente também precisa de carinho. Mas também, porque também eu acredito que não nos conheçam muito bem. Eu acho que esse discurso, esse diálogo, essa aproximação, ela é válida, sabe? Você entender que ali existem pessoas, existem seres humanos e existem famílias que trabalham ali. E eu vou deixar só mais um dado para a ouvinte, que ela não se preocupe em relação às nossas festas, sobre questão de droga, violência, prostituição e desinformação. Eu faço essa festa para minha mãe ir. A minha mãe vai em todas as festas, ela não pôde ir agora, porque ela estava com crise de labirintite. Então, se eu faço uma festa que minha mãe possa ir, qualquer pessoa pode ir. É isso que eu tenho para esclarecer. E também presente aqui no estúdio, Iremilson Trevisan, agora sim, né? Presidente do Clube Rio Branco, que a sede campestre do Clube Rio Branco é o local onde as festas raves acontecem aqui em Andradas. Lembrando que não é só a mandala, não é, Iremilson? Bom dia. Bom dia, ouvintes, bom dia a todos, a toda essa comissão relevante que está aqui falando sobre a festa rave. E eu achei bem importante também participar, até porque eu não me manifesto em relação às festas, até porque a gente é local, mas eu quero sim falar sobre vários temas inerentes ao que está sendo tratado aqui. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a questão do som e contar um pouco da história do som e a injustiça que está sendo cometida com a sede campestre em relação ao som. A primeira festa do vinho, que foi feita no estádio Juscelino Kubitschek, quem teve a ideia foi eu. A festa era feita no poliesportivo, aí houveram as construções e não havia local. O primeiro ano que nós fizemos a festa lá, o bombardeio foi tão grande. Ligavam para minha mãe. Dona Tereza, fala para o seu filho baixar o som. Eu tinha um apartamento no prédio que fica ao lado do JK. O som era tão alto que eu estava provocando como organizador, que batia as janelas, fazia plaf, 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 plaf. A festa foi feita no JK 1 ano, sem recurso, juntando forças que não tinha, porque o clube já era endividado com o futebol. Nós construímos a sede campestre, representado por um monte de associados que acreditaram no projeto. Nós compramos terreno da cooperativa, da família Bergamin e do Busato, numa área de 90 mil metros quadrados. Pegamos um cafezal com a intenção de tirar o som da cidade. O ânimo de fazer a sede campestre foi de fazer a festa do vinho lá e de tirar o som da cidade. Esse foi a maior motivação. Tanto é que no primeiro ano não havia piscina, não havia quadra e não havia nada, e a festa do vinho foi feita lá. Nós fizemos 7 mil metros de asfalto, poço artesiano, caixa d'água com 100 mil litros, a toque de caixa. Chegaram a trabalhar 100 pessoas na construção, porque nós começamos em janeiro para fazer a festa em junho. Então o que eu quero dizer é que, de alguma forma,
as cidades promovem eventos. E aqui nós não chegamos na rave ainda. Nós não chegamos. Os maiores eventos são realizados na área rural. E por que são realizados na área rural? Porque existe uma questão de densidade demográfica. Existe uma questão de número de pessoas no entorno. Eu moro no centro da cidade. Eu nunca reclamei da festa do vinho no JK. Mas poderia reclamar, porque a minha janela fica virada para lá. E a perturbação é imensa. Então, contestando o Marcelo, estaria desvalorizando todos os imóveis do centro da cidade. O Réveillon da Paulista é feito onde? Na Avenida Nazaré? Na Avenida Paulista. E a Avenida Paulista vale menos por isso? Vai lá dar uma olhadinha no preço do metro quadrado. Então eu acho, desculpa a franqueza, que existe um certo exagero. O que nós temos que saber é se Andradas pretende fazer festa do vinho ou não. As raves, eu concordo, são muito mais polêmicas. E eu não faço apologia nenhuma às drogas, como ninguém aqui. Tenho certeza que todos que estão aqui, eu tenho 2 filhas, eu tenho sobrinhos. Então vamos dizer, venho de uma família de trabalho, uma família que não sabe fazer outra coisa na vida. Só que eu acho que é o seguinte, nós temos que entender o seguinte, para onde nós estamos indo? O problema é a festa rave ou o som? Eu, particularmente, acho que não é o som. Porque o som, ele vai existir em algum lugar. Por exemplo, eu achei lindo o novo empreendimento da prefeitura, que é o Parque Municipal. Poderia se pensar, como poderá se pensar, e o Rodrigo está aqui, sabe que o Clube Campestre está à disposição por 1 ano, que virou mais um, mas em nenhum momento eu coloquei, Rodrigo, nós vamos fazer a festa do vinho eternamente lá. Nenhuma vez. A gente procurou servir a prefeitura como parceiro, e até a hora que for de interesse da prefeitura representando a comunidade. Digamos que vai fazer a festa do vinho no Parque Municipal. Poderia ser. Na frente do Campo de Experiência, eu já até olhei lá, visualizei um monte de coisa. Não vai perturbar o bairro? Aí eu pergunto, qual a densidade populacional? Então o que nós temos que ver é o seguinte, som é como se fosse guerra. Mas temos que saber quantos vão morrer. Eu concordo que muita gente fica perturbada, como comentou com a festa italiana. O centro, a praça. Eu moro na praça. Aquilo tem carro de som andando fora de hora. Carro de som. Agora, o que eu acho que a gente tem que fazer? A gente tem que entender primeiro o seguinte. A perturbação do som, o efeito som, versus alguns benefícios que pode estar trazendo, justifica ou não? Segundo, vocês comentaram sobre as raves grandes e pequenas. É verdade, as pequenas já não existem mais. E mais que tudo isso, a mandala que existiu recentemente, antes de acontecer, eu conversei com o promotor, com o delegado. Eu sou um reles, literalmente, presidente de clube, que tem uma receita de R$45 mil por mês para cobrir o custo de 2 sedes. Que recebeu um aluguel de 35 mil pela mandala. E esses dias eu escutei alguém falando onde que põe o dinheiro do clube. Aí resta perguntar, ativo ou passivo? Se quiser o passivo, eu passo. Deve ser mais de 15 milhões. Tá certo? Então, eu acho que é assim, a rede social é muito legal. Ela é importante, ela é relevante, ela tem que acontecer. Mas eu acho que o povo, por vezes, nós não chegamos na rave, viaja na maionese. Vira um pelado. Eu recebi foto daquele pelado lá, eu até comparei, parece aquela foto do menina correndo da bomba de Hiroshima, que ficou famosa no mundo inteiro. É relevante? Claro que é. Tem um crime que chama atentado ao pudor.
Mas se todos os problemas que a gente tem no mundo fosse ter um pelado por semana na pista e não tivesse ninguém armado, eu acho que a gente ficaria feliz. Falar que veio o pelado. Tá certo? Então, tudo bem. Então, dito isso, eu só justifiquei que a sede campestre foi feita para minimizar os impactos sonoros. Tá certo? A razão da existência da sede campestre. Até então, não existia raves. Foi por causa da festa do vinho. Porque a festa do vinho no centro perturba pra caramba. E qualquer medida que for tomada com relação à sede campestre, eu peço que seja extensiva ao centro. Que eu moro no centro. Então eu não vou achar bonito falar que lá tá errado e que o centro tá certo. Tá? Então se amanhã inventar JK, eu faço questão de vir aqui, falar, lembra aquela vez que eu tava lá numa reunião e que a gente foi proibido de fazer um monte de coisa por causa de som? Então eu vim aqui agora na condição de vítima. Porque eu acho que também tem que medir as consequências do que se faz hoje pelos efeitos que vem amanhã. Eu acho que o direito é igual para todos, inclusive meu como cidadão. Dito isso sobre o porquê que existiu a sede campestre e a festa do vinho naquele lugar, que por muito tempo veio para o centro e eu nunca reclamei porque eu não tenho esse perfil, nós vamos chegar na rave. A rave é um produto desconhecido para todos que estão aqui, exceto para os organizadores. Eu particularmente gosto de som eletrônico, mas confesso que não fui, porque eu sou um cara casado, que estou num outro momento, com criança, como tem outros aqui também que tem, né, Rodrigo? Então tudo bem. Agora, eu não quero que o clube seja o vilão dessa história toda. Aliás, eu acho que nós não temos vilão. Tá certo? O clube, ele tem uma receita pequena e ele tenta complementar algumas receitas com locação. Tem hora que é aqui na sede social que tem um casamento. Então, nós estamos nivelando essa locação, a princípio, como qualquer locação. Se tudo isso não for entendido dessa forma, logicamente que não faremos. Logicamente que não faremos. Isso eu falei para o promotor. Só que o promotor comentou que existe o impacto econômico positivo, que existe o consumo. Então, eu não me julgo capaz de dizer o que é certo e o que é errado. O que eu coloco é que o clube respeita as leis, que eu não sou remunerado para ser presidente do clube, que se alguém tem dúvida do dinheiro do clube, fiquem tranquilo, o clube é de deficitário para zero. E este ano, particularmente, abriu um monte de restaurante, um monte de academia, um monte de coisa. Houve uma certa evasão de associados por conta de concorrência, que é natural. Então a gente faz das tripas o coração para pagar folha de pagamento, energia elétrica, pagar os encargos sociais dos funcionários em dia, que nós estamos rigorosamente em dia. Confesso que por vários anos nós pagamos funcionários com atraso, e o Rodrigo está com um risco aí, que eu sei por conta do Estado, e é terrível não pagar, por exemplo, a mão de obra em dia. Então eu acho que assim, a gente tem que ter um pouquinho mais de complacência com o tema, não com relação necessariamente a existir ou não existir a rave, mas eu acho que a discussão, ela abre de tal forma que dá a impressão que o clube ganhou R$1 milhão, o clube recebeu R$35 mil. Esses 35 mil tem que fazer manutenção no campo, tem que arrumar, sobra alguma coisa? Sobra. E agora há pouco mesmo eu estava com a Ione, que é a financeira nossa, eu falei, Ione, eles querem saber onde que está o dinheiro do clube. Que bom seria se a gente tivesse algum dinheiro. E há muito tempo não tem. É sempre de zero para negativo. Tá certo? Agora, vamos chegar na rave. A rave é uma questão jurídica. Se eu não pudesse ter locado, e se eu não puder, e se for de entendimento de todos, simplesmente a gente não vai fazer. Agora, a pergunta é a seguinte: o fato de não existir no clube, não existirá na cidade? Ou não existirá em Santo Antônio de Jardim ou Ibitura? Aí fala, é problema em Santo Antônio de Jardim?
Então, essa é uma outra questão, que se vocês são do ramo e tem como realizar, vocês vão realizar. Agora, da minha parte, Iremilson Trevisan, eu digo o seguinte, sou um voluntário no clube, sempre dei a vida por esse clube e continuo dando. Não vou queimar o meu filme por conta da rave. E é o que está acontecendo. Tá certo? Então todo mundo, não, porque a rave, o Iremilson. Pera aí, gente, eu não sou sócio da rave, eu loquei a rave. Sei da organização, não é porque vocês estão aqui, mas a gente que acompanha e é até pré-condição para que isso aconteça. Só entra maiores de 18 anos. É extremamente organizada a equipe do Fabiano, que você está sócio aqui. Então, quer dizer, a gente fez tudo que pôde para que tudo transcorresse bem. E segundo o que me consta, transcorreu, exceto o peladão. Tá certo? Teve um pelado. O pelado repercutiu mais do que a própria rave. Agora, a questão da droga, a questão do pessoal vindo com droga para cá, conversando com o doutor Fabiano e com o doutor Leandro, falando nomes que eu posso citar, que tudo é muito transparente, é uma questão complicada hoje no município e no país e no mundo. Estados Unidos vive isso e tudo vive isso. Então nós devemos combater, sim. Agora, se combater isso for não ter a rave, pode ter certeza que o Rio Branco vai, vamos dizer, deixar de fazer essa locação e simplesmente continuar no combate à droga, do que eu não compartilho. Tá certo? Então o que eu diria é isso, mas o que eu gostaria de ponderar, principalmente, é que talvez o pessoal esqueça um pouco da história. A sede campestre foi feita para tirar o barulho da cidade. Ou não teremos mais festa do vinho? Então fica aí o questionamento, tá certo? Mas eu quero dizer que é o seguinte, sou solidário a todas as decisões que forem tomadas, somos respeitosos com todas as decisões, não levantamos bandeira nenhuma. A visão do clube é estritamente uma locação que está ajudando a pagar uma conta de energia, que está ajudando a pagar um funcionário, que está ajudando a suprir um déficit. É só isso que eu gostaria de dizer e eu estou à disposição. O presidente do Clube Rio Branco de Andradas, Iremilson Trevisan, se manifestou. Ouvintes da Rádio Vinícola, são 11 horas e 48 minutos e os senhores também participantes aqui desse debate, tenho que avisar que faltando 1 minuto para meio-dia nós temos que encerrar porque é o horário eleitoral gratuito e nós não podemos fugir disso. Então eu vou pedir já para as considerações finais para todos aqui procurarem um pouquinho mais rápido agora, com exceção do Marcelinho. O Marcelo Rabelo acho que pode ter um pouquinho mais de tempo, porque ele foi contra-argumentado, né, e precisa se expressar. Márcio, vereador, teremos audiência pública? Sim, existe essa possibilidade, né, até o prefeito levantou essa possibilidade de realizar essa audiência pública. A Câmara Municipal está à disposição para a gente poder ouvir todos, né, ouvir as autoridades, aí, promotor, Polícia Civil, Polícia Militar, juiz, né, ouvir também a população, né, que eu acho que seria muito importante. E quero deixar aí bem claro que os vereadores estão à disposição de todos, né. Claro que cada vereador tem a sua opinião quanto aos eventos, né. Eu vejo que tudo que é feito dentro da lei, existem os órgãos para fiscalizarem, né? E a gente está à disposição aí, o que for para ser feito dentro da lei, a gente está aí para fazer o que é melhor para o nosso povo, dentro de um comum acordo com todos. Obrigado, Márcio. Prefeito Rodrigo Lopes. Bom, como eu já expressei, dentro dos próximos 15 dias a gente vai estar fazendo a convocação dessa audiência pública, inclusive com a presença de juiz, promotor, né? Serão todos convidados. O que eu quero deixar claro mais uma vez é que muitas vezes a crítica vem no sentido de que por que a prefeitura dá alvará para fazer esse tipo de evento? Como se o prefeito fosse possível o prefeito permitir ou impedir, né? Sendo que isso é um direito da livre iniciativa, né? Desde que o clube atenda as questões dele e a organização do evento atenda essas questões, o município não tem artifício para proibir, né? A livre iniciativa existe. Se o município proibir, eles podem recorrer à via judicial e pode se ater a isso e ter, né, essa liberação. Então é uma questão que a gente deixa claro, que eu falei até uma entrevista ao jornal Andradas hoje, é que
se de fato há 80% da população contra o evento, como é o que se propaga pela mídia, até acho que os organizadores têm que pensar isso. Eu vou pôr a minha empresa onde não me querem, né? E assim, é uma questão que tem que ser colocada. Como eu falei, eu não tenho nada nem contra nem a favor, né? O meu papel aqui enquanto prefeito. E da mesma forma que o Iremilson falou, existem as maledicências da rede social. O prefeito está levando dinheiro. O prefeito não leva um centavo. A prefeitura cobrou um tributo de 92.500 para eles realizar esse evento. É uma receita importante, sim, que entrou, mas não entrou no bolso do prefeito, não. Isso entrou para o município, dentro da legislação tributária do município. Então é importante que isso fique claro, porque na rede social a gente também precisa ter responsabilidade naquilo que a gente fala, né? E o município está aqui cumprindo seu papel, realizando a sua ponderação, e vamos ouvir a população também como papel do prefeito na audiência pública. Então me coloco aí à disposição de todo cidadão e agradeço pela oportunidade de estar falando aí com vocês. Marcelo, só um minutinho, o Márcio vai finalizar rapidinho. Uma mensagem rápida agora, Márcio, por gentileza. Aproveitando aí, Sandro, eu agradeço a oportunidade. No que o prefeito falou, surgiu alguns questionamentos aí quanto aos vereadores, a Câmara de Vereadores criar-se uma lei proibindo a rave. Depois do convite que você me fez na terça-feira para estar aqui presente, eu entrei em contato com o jurídico da casa e por consequência já do ano passado, a gente já tinha um parecer do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que é o IBAM. Então, só para questão de esclarecimento junto à população, é inconstitucional por parte da Câmara Municipal criar-se uma lei que proíba as festas raves. Tá? Compete exclusivamente à União. Ok. Tá? Então, é só para uma questão de esclarecimento. E no dia da audiência pública isso vai ser falado mais detalhadamente. Sim, não vai ter horário eleitoral gratuito nesse dia aí. O Sandro, fala, Marcelo. As ponderações aqui do Iremilson, de fato, ele é um empreendedor, isso daí nós conhecemos, na época da eleição nós apoiamos, eu me lembro que até seu irmão ligou para o meu pai para que apoiasse, que tinha boas propostas. Esse âmbito familiar é evidente de vocês todos. Agora, o que eu quero deixar muito claro, eu vou dar um pequeno exemplo. O que mais vale para mim, o Iremilson, não é só o coletivo, é o humano individual. As leis aqui de medições, elas são pertinentes à saúde pública. Porém, o custo de saúde é pessoal. Os danos auditivos, a perturbação, pode que não haja uma perda auditiva, mas a perturbação, o descontrole emocional, ele não precisa estar com a pressão sonora, digamos assim, altíssimo volume. A festa rave aqui foi, na época por mim falada, porque ela tem por padrão, a festa rave não é contra a festa, mas o padrão dela é de longuíssimo tempo de perduração. Aqui o dos organizadores falou 24 horas, ou seja, é ininterrupto. O barulho ele começa manhã, tarde, noite e madrugada. Então o clube, as ponderações são interessantes, que fora da cidade. Mas eu vou te dar um pequeno exemplo em nome da família, em nome do lado humano, finalizado do ser humano. A 250 metros do clube, existe um velório. Imagine você, esta cena, uma de suas filhas, você fazendo a última despedida da sua filha. Você, seus familiares, não tendo como, pela potência que é usada pela festa, pela proximidade do velório, que é o último momento de desespero da pessoa, para que enterre o seu filho. Você acha que a pessoa ela vai se sentir bem no descontrole pelo bate-estaca, que ele perdura às vezes 24 horas sem interrupção? Então, essa ponderação, ela tem que ser levada do lado humano das famílias. É o lado da cidade preventiva. A cidade vale não é pelo tamanho, ela vale pela qualidade de vida e principalmente o respeito. Então, um pequeno exemplo de reclamações, para mim,
foi do velório que fica a 250 metros. Imagine mais de 20 mil watts de potência, música, técnico, e você enterrando uma filha sua. Me permita até uma exemplificação forte que é. Mas então, você tem essa noção que não tem preço que pague o sossego, ainda mais numa proximidade de um velório. Tem também um outro momento que as pessoas disseram que 2 dias de festas, elas não conseguiam sequer rezar no cemitério Parque Bom Jesus. Eles iam lá oferecer suas orações para as famílias, para os entes. Então, até o velório, não municipal, o velório particular, mas é um velório, ele não consegue, digamos assim, impedir que aquela pressão sonora para 5 ou 10 mil pessoas, eu não sei, seja impedida de 250 metros. Então, independe de densidade demográfica. O que eu penso é no ser humano, é na família. Eu sou perito avaliador, eu avalio para a rede de franquias, eu faço um estudo em todo o entorno, justamente para quê? Para que eu possa garantir qualidade de vida e, principalmente, respeito ao ser humano. Pode ser 1, pode ser 2, porque a vida é uma só. E não há uma coletividade no respeito. A exemplo, este velório é 250 metros. Marcelo, eu quero que você ainda fale sobre a questão das drogas, que você também se opõe à questão... Sim. Sim. Eu falo com muito carinho. A respeito das drogas, eu deixei aqui, quando eu fiz a denúncia no Ministério Público, em 16 páginas, que há evidências de vários anos que traficantes profissionais, eles levariam as drogas na festa. Não é a mandala. Aqui não denomina qual festa. Sim, só que assim, você falou isso no começo e eles já contra-argumentaram. Eu quero que você responda em cima, por favor, né, Marcelo? Pois não. Da contra-argumentação deles. Exato. O que eu acho mais interessante, eu acho até um ato milagroso, é que na entrada da festa foram feitas a blitz, as grandes apreensões de droga, conforme o delegado disse, e dentro da festa não houve nenhuma apreensão. Você me disse aqui, o organizador, que a todos nós, que quando é detectado que há um usuário fazendo uso de entorpecente, ele é colocado para fora do evento. Na minha consideração, tem que ver com o delegado de polícia, que qualquer cidadão tem sim a capacidade de acionar a polícia, seja militar, civil, e fazer o flagrante dessa pessoa, porque é um uso ilícito dentro de um lugar particular, com os organizadores vendo e não acionando a polícia. Olha, você está usando aqui dentro do que é onde você paga? Não. Por gentileza, saia ali fora e você se vire. Então, pela declaração aqui do organizador, não é feito isso. A pessoa é retirada e não é feito o acionamento, segundo as próprias palavras do organizador. Não sou eu que estou dizendo. Olha, são 11 horas e 58 minutos. Este é o Jornal da Cidade, promovendo um debate bastante interessante. Eu acho importante essa troca de ideias. Eu sei que envolve também emoções, paixões, e eu peço que todos nós mantenhamos a calma, tá bom? Porque eu sei que são todas pessoas de bem aqui, mas que estão envolvidas diretas ou indiretamente. Alguma colocação pode de repente soar como injusta para alguma das partes, mas vamos lembrar que nós aqui em Andradas nós somos uma família e toda família tem desentendimentos, tá bom? Tem aquele momento em que um irmão quer uma coisa, outro irmão quer outra, e acaba surgindo algumas questões que são um pouco mais conflituosas. Fábio Saceron, pode falar? Precisa sair correndo aqui, Fábio? Infelizmente, né? Eu preparei apenas pro horário do jornal na rádio, e na próxima vez eu vou ter mais cuidado, viu, Sandro? Vou estar à disposição, mas eu vou colocar aqui a minha divisão à disposição de qualquer reclamação referente a esse tipo de evento ou qualquer outro problema que a gente vê. Reforçar aqui a isonomia da divisão de tributação e fiscalização. Nós somos técnicos, estamos lá para exercer o nosso trabalho, não temos lado também. Até certo ponto eu sou Facebook, eu vou dizer isso, eu sou até um pouco insensível, quer dizer, o que a pessoa fala para mim, às vezes eles vão lá, a gente faz o lançamento tributário, o pessoal fica argumentando e eu me comporto de uma maneira que eu tenho que me comportar. Eu não tenho lado.
Então nós estamos aqui à disposição da população e peço desculpa de ter que sair, mas me coloco à disposição lá, 3739-2000, ramal 206, para qualquer reclamação de qualquer ordem. Exato. Fábio, muito obrigado, tá, pela sua participação, então, aqui nesse debate no Jornal da Cidade. Tá, o Fábio, que é o gerente da divisão de tributação fiscal de Andradas. Fábio Sosserão, obrigado. Agora, Rubens Figueiredo, né, que é um dos organizadores aí da Festa Mandala. Você fala agora, Rubens. Mais uma vez, bom dia. Agora, boa tarde. Né? Agora, boa tarde. Quero sintetizar alguns fatos que foram abordados aqui. A questão da legalidade, o nosso vereador ele esclareceu e a gente já buscou essa informação, né? Mas não podemos esquecer que nossa Constituição Federal, no artigo 5º, ele trata de direitos fundamentais, mais específico de direito social. Existe o direito ao lazer, à cultura, ao esporte e ao entretenimento. E por que eu estou falando isso? Porque dentro desse direito à cultura, e nós nos encontramos dentro dela porque nós somos brasileiros, existe um princípio fundamental que é o princípio da isonomia, né? Que todos são tratados igualmente em direito, lógico que tomando cuidado com os devidos preceitos legais, morais e éticos do nosso país. Não vou me adentrar na questão da moral e ética em nosso país, porque eu teria que fazer um discurso filosófico aqui e ia ficar um pouco maçante. A gente está mais preocupado com o assunto que está sendo abordado de fato. Só um instante. Rubens Figueiredo, ele é um dos organizadores da Festa Mandala, conversando aqui com os ouvintes da Rádio Vinícola. Marcelo, né? Marcelo abordou a questão da condição humana individual. Eu fico muito feliz que ele tenha falado isso, porque é a nossa preocupação. Quando vocês falam em se a população de Andradas não quer a festa rave, eu vou lhe ser franco. Conheço muita gente aqui, muita gente. Eu conheço donos do comércio, donos de hotel, donos de salão, bares, restaurantes, depósitos de construção. E várias pessoas trabalham para essas pessoas. São várias famílias, as quais os nossos eventos, eu repito, não posso falar por todos, eu falo dos nossos eventos, leva maiores condições para essas famílias. Aquece o comércio, leva capital para dentro dessas famílias. E mais uma vez eu repito, diretamente, mais de 500 pessoas trabalham para nós, o ano todo. Quando a gente pensa em retirar ou tirar algo de uma cidade ou de alguém, a gente tem que trazer soluções para pelo menos repor em igual quantidade todo esse aquecimento, todo esse recurso que é trazido da cidade. E também, por que não, essas 500 famílias que têm emprego direto conosco. Então, quando se fala em retirar algo, a gente precisa pensar em soluções para trazer. Andradas já existia sem as nossas festas? Existia. Agora, o que nós trazemos de valor? O que nós trazemos de aquecimento local? Outro dado que não é noticiado, a gente faz doação entre 20 a 25 toneladas de alimento por ano. Milhares de brinquedos e milhares de agasalho. É bom pensar também nas propostas para que esses alimentos continuem vindo para essas famílias, porque essas famílias vão continuar tendo fome, essas famílias vão continuar tendo sede. Eu acredito sim na importância da condição humana. Sou solícito e sou solidário, não só aos velórios, mas a minha preocupação também maior é quem passa fome, é quem passa sede, é quem não tem emprego, que é um dado alarmante em nosso país. Acabar com as raves, eu não vou chegar nem nesse princípio, porque nós temos leis que nos albergam e nos protegem sobre isso. Mas querer retirar o direito de várias famílias trabalhar por 24 horas, algumas vezes ao ano, eu acho que nós temos que começar a pensar no custo-benefício de algumas ações. Será que retirar as raves vai acabar com todos esses problemas e esses dilemas sociais?
eu acho que está tendo uma transferência de responsabilidade sobre esses problemas que assolam o meu país, o nosso país. Eu sou solidário com todos esses problemas e acredite, a minha luta é diária. Não só como empresário, mas como advogado, como sociólogo, como pai, filho, irmão. E o que a gente puder fazer para melhorar e ajudar, não só a Prefeitura de Andradas, como a população, não só como o Ministério Público, não só como a Polícia Militar e a Polícia Civil, eu quero que vocês entendam que nós estamos aqui, nós somos seus amigos. Nós estamos aqui para trabalhar junto com vocês. A gente não precisa só fazer festa de música eletrônica. A gente pode fazer eventos de toda a valia. A gente pode trazer eventos de toda a valia para dentro da cidade. Então, é preciso comunicar com vocês. A gente trabalha com música eletrônica, eu particularmente trabalho porque eu amo. Sou apaixonado pela música eletrônica. Eu acredito que ela cura. Eu acredito realmente que ela cura a alma. E às vezes esses jovens, eles vêm nas nossas festas, é um grito de protesto. Talvez é um grito por não ser ouvido. E quem sabe ele possa voltar para suas casas e ser ouvido. Todo o mal que ele faz a ele, nós não concordamos. Nós não somos omissos, nem somos coniventes. Nós queremos comunicar, nós queremos ajudar. Mas precisa ter esse diálogo. Então eu queria deixar aqui a total disponibilidade, não só minha, como todos os organizadores da equipe Mandala, Nômade, Low Session e demais que nós promovemos, que nós estamos aqui para trabalhar junto com vocês. Nós temos o maior cuidado, o maior carinho e a maior paixão por essa cidade, assim como todos que trabalham para nós. Agora uma dúvida minha, por que o campestre? Tem tanto lugar no Brasil, digamos assim, o campestre é especial? Olha, falando que até tem pessoas de outros países. Eu vou falar por questão do meu sócio, né? O meu sócio, ele mora aqui perto, ele mora em São João, tem essa proximidade. E o campestre, além de ser uma casa que sempre nos recebeu muito bem, e fica aqui meu agradecimento, ele é um epicentro entre os dois estados, de São Paulo e Minas Gerais. E nós acreditamos em algo, apesar não. Eu sou católico, eu sou cristão, acredito em Deus, mas eu acredito muito em energia. E desde que eu estive no campestre, nós nos sentimos muito bem. Porque também a gente não quer ficar onde a gente não é bem quisto nem bem recebido. E acredite, se eu ou Fabiano achássemos ou pensássemos que nós fazíamos mais mal do que bem a uma região, nós não estaríamos. Aliás, nós nem trabalhávamos com esse tipo de evento. O custo, ele tem que ser avaliado não pelo custo isoladamente, mas através do benefício. Esse sacrifício que muitos falam, mas a gente também tem que pensar a nossa contrapartida. O lado humano, ele é evidenciado por todos nós. E nós temos esse cuidado realmente. Nós queremos, na verdade, não é ser contrários, não. A gente quer trabalhar de mão dada. Eu agradeço o Marcelo fazer as críticas dele. Acredito que ele, na minha opinião, excedeu em algumas coisas para mim. Mas isso não tem problema, não. Isso serve de crescimento para nós, para a nossa festa, para o nosso evento. Eu agradeço o prefeito, eu agradeço o vereador, agradeço a você, Sandro. Agradeço ao presidente do Campestre, Linilson. Tá entendendo? Eu agradeço a todos vocês. As críticas, quando ela é feita para construir tijolos, ela é bem-vinda. O que nós ficamos tristes é com acusações, é com depreciação, porque isso fere por morte nossos valores, em que acreditamos. Quando a gente volta para casa, quando a gente olha nos olhos das nossos familiares, isso nos deixa triste. Mas crescer coletivamente é de suma importância. Não só para Andradas, mas para o Brasil. E vocês acreditem, não é sanar um problema, vai ser deixar de ter apresentações musicais, ou do tipo rave, ou do tipo seja lá o que for. Às vezes a gente transfere esses problemas, e o problema é muito mais profundo. Mas às vezes é muito mais difícil olhar para dentro e apontar para o próximo. Mas também a gente não pode esquecer que quando a gente aponta o dedo a alguém, existem 3 voltando para nós. E esse ato de pensar está cada vez mais raro no nosso país. Eu quero encerrar aqui, que eu já estou me compridando no assunto. Eu queria só dizer que fico profundamente agradecido de deixar-nos falar aqui. Agradeço a todos que vieram aqui.
que fortaleceram o nosso debate. Eu vou sair daqui muito mais experiente, com uma visão muito melhor. E acredite, o que for para melhorar, o que for para engrandecer, nosso diálogo é sempre aberto. Tanto é que nós procuramos atender tudo. Às vezes até quando nos pedem na semana do evento, que nós ficamos doidos, sem cabelo, mas nós procuramos atender em tudo. Porque nós acreditamos muito nessa responsabilidade social. A gente não está... Nosso intuito não é simplesmente exaurir o que a cidade tem para oferecer. Muito pelo contrário. A gente quer agregar, a gente quer trazer valor, a gente quer se comunicar. A gente quer mostrar que o diferente, o alternativo, também é legal. Legal no sentido não só de bom, mas sentido de legalidade. E isso é importante também para nós. Fica aqui meu agradecimento. Um abraço a todos. Boa tarde. Desculpa se eu me delonguei nas minhas palavras. E Deus abençoe a todos. O Denis Figueiredo, um dos organizadores da Festa Mandala, ele também é advogado, é empresário, mora no Ceará. Está aqui em Andradas por estes dias e conversou conosco durante este debate. Agora, o presidente do Clube Rio Branco, Edenilson Televisão. Eu gostaria primeiro de concluir o assunto com o Marcelo no seguinte sentido. Não existe desalinhamento nenhum no pensamento de respeito às pessoas, de respeito às famílias ou qualquer coisa nesse sentido. Pelo contrário, o que eu falei é que em função deste respeito é que existiu a ideia de fazer a sede campestre, que na época era por conta da festa do vinho. Então, eu não tenho a menor vocação para esquecer das famílias, ou para esquecer das pessoas, ou para desrespeitar quem quer que seja, que não é meu perfil. Mas eu diria que dentro do tema velório, o JK fica a quantos metros do velório municipal? E a festa do vinho não faz aos domingos? E o som da festa do vinho não chega no velório? Os horários. Os horários à tarde, ninguém morre de domingo. Então, isso acontece. A festa do vinho acontece à noite, o velório passa à noite e ele fica a 400 metros do velório. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter um certo pragmatismo no raciocínio, no seguinte sentido. O que Andradas pretende com relação aos eventos? E isso eu não estou falando de Clube Rio Branco. Nós ficamos, Marcelo, durante anos fechados no centro por conta de isolamento acústico. Nós ficamos fechados por conta das normas dos bombeiros. Quando aconteceu aquilo no Sul, era véspera de carnaval que foi cancelado, porque deu uma crise nos bombeiros. Então, o que eu quero dizer, de forma muito clara, é que nós somos totalmente respeitosos às leis, aos costumes e às pessoas. O que eu comentei do campestre é que o objetivo era de desimpactar. Agora, se a rede, pelo fato de ser um turno maior, não for adequada, ou se chegar à conclusão, através dos órgãos competentes, eu não represento aqui a vontade da população. O que eu mencionei foi que o clube tem as dificuldades dele, como as empresas têm, como a prefeitura tem, e que o clube, por sinal, esse ano o prefeito aqui do lado sabe que a festa do vinho nós não tivemos resultado, pelo contrário, tivemos um pouco de prejuízo. Então eu fico ali como se fosse um malabarista, tentando girar os pratinhos para que nenhum pratinho quebre. E mais nada. Agora, isso não justifica fazer apologia à droga, isso não justifica desrespeitar os cidadãos, isso não justifica desrespeitar o velório, as pessoas que já estão sofrendo. Só que eu acho que essa pauta está sendo muito bem colocada, inclusive por você também, por todos aqui, e eu tenho certeza que vai ser resolvido da melhor maneira possível. O que eu gostaria de deixar claro é que nós temos muitas dificuldades financeiras, e não é de hoje. O que não justifica incorrer em nenhum ilícito. Isso eu conversei com o delegado e com o promotor. Por que razão o Irenilson, voluntário, sem salário, gerencia uma empresa que teria faturamento de EPP, para quem sabe, a empresa de pequeno porte, quer dizer, uma empresinha de faturamento, o Rio Branco só tem tamanho, ele não tem número. Agora, eu tento pagar as contas em dia e consigo.
Você não vê falar aí na cidade que o Rio Branco não pagou alguém. Tá certo? Então, existe essa questão. Só que eu não quero colocar essa questão como prioritária sobre as decisões que forem tomadas. Porque o problema financeiro do Rio Branco não é problema de todos, é o problema dos associados, da diretoria, enfim. Então, quero deixar bem claro, Marcelo, que eu tenho a maior admiração pelo seu trabalho, pelas tuas considerações, mas que eu não estou desalinhado. Pelo contrário, eu acho que lá atrás eu já visualizei isso sem nenhuma pressão. Porque o simples fato de fazer a festa do vinho JK por um ano, eu já percebi a explosão que foi aquilo. Então, quando eu comentei em densidade, eu queria dizer que já desimpactou. Agora, se for para zerar, se for para não ter nada, se for para fazer uma operação Priscil aqui em Andradas, então faremos a operação Priscil. Mas eu acho que a gente deve fazer na cidade toda. Mas você está de parabéns, o prefeito, viu, prefeito? Muito obrigado aí pela consideração sempre, vereador. Parabéns pela organização da mandala. E o Rio Branco simplesmente vai obedecer o que a população entender como melhor e os órgãos competentes. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Edmilson. Prefeito Rodrigo Lopes. Márcio, não quer falar, né, Márcio? Já. Sim, só retomando aqui pela última vez, acho que é uma questão importante. Como eu falei, a audiência pública ela vai ser fundamental para isso. Até porque, né, o Rubens, o Fabiano e as pessoas que organizam as outras festas também têm a oportunidade de falar com a população, né? Eu acho que isso é uma coisa, como eu falo assim, se criou, eu não diria nem um preconceito, mas já um conceito de que a festa rave é uma coisa ruim. É preconceito, né? Perfeito. Então, chega até um conceito por parte de algumas pessoas, que tem gente querendo até ser candidata a prefeito de Andradas com a plataforma que vai acabar com as festas rave, né? Então é uma questão que a gente, né, avalia isso, né? Porque muitas vezes as pessoas não sentam para analisar a lei, aquilo que pode, aquilo que não pode, né? E aí é mais fácil achar um culpado, como eu falei. Eu acho que numa audiência pública é um momento onde a gente tem essa oportunidade, como nós estamos aqui hoje, debatendo, mas em um grupo menor de pessoas, do que sentar atrás do computador, que ali friamente a gente vai escrever muita coisa que depois a gente se arrepende, que muitas vezes a gente não tem, né, no contato do dia a dia, a gente não tem a intenção de falar aquilo, mas a gente acaba falando. Feedback, né? Então, pessoalmente é mais fácil, você vai argumentar, você vai ter a contra-argumentação, você vai ter condições de colocar, né? Eu acho que o evento pode, né, como está isso muito claro por parte do Rubens aqui, que ele fala isso com uma sinceridade muito grande, né, não há apologia a drogas, então eu acho que até um trato com a polícia, vamos deixar livre acesso com a polícia no evento, entrar, sair a hora que quiser, eu acho que é uma questão importante, né, acho que a segurança tem que ter esse conceito, por exemplo. Ao que chegou esse moço nu foi a segurança que teria colocado ele para fora. Acho que é uma questão equivocada, né? Essa pessoa deveria ter sido recolhida e não sei, estou dizendo a conversa, né? Do outro lado, as entidades de segurança têm que trazer os números para a gente, né? Aumenta a criminalidade quando tem festa rave, acho que tudo isso é com a audiência pública, né? Do hospital em si, eu posso dizer que não aumenta em nada o atendimento no pronto atendimento, fiz questão de levantar isso, foram 5 casos atendidos lá de pessoas que eventualmente saíram da festa, né? Então, ou seja, o que acontece? Um acidente na rodovia pode dar um acesso muito maior ao hospital do que uma festa como essa, né? Então, porque rodovia provoca acidente, nós não vamos ter mais rodovia passando pelo município. Então, acho que são questões que precisam ser ponderadas e colocadas. E eu falo muito aqui de uma forma isenta, então muitas vezes, por exemplo, o Rodrigo é a favor ou contra. Como eu falei, eu não posso nem ser a favor nem ser contra, porque o meu papel aqui é justamente observar a questão legal, né, e respeito, né, estou conhecendo o Rubens aqui hoje, todos os outros aqui já são pessoas que eu conheço, que eu tenho respeito, consideração. Então, eu acho que, inclusive, trazer, né, hoje, principalmente, existe uma crítica muito forte da comunidade evangélica de Andradas, a questão da festa rave, por que não na audiência pública a proposta de se realizar, por que não trazer eventos de cunho gospel também para o município, que é uma demanda que existe pelo público evangélico. Então é uma coisa que também pode ser colocada. Eu acho que tudo isso... Mas, né, pastor, faz barulho, hein? Então é uma
questão. A gente faz, toda, mas vamos ver. Mas é uma constatação racional. É uma questão que pode ser colocada, né? Porque é o que eu falo assim, o barulho. Meus falar que se for católico faz colocando essa questão toda, né? O barulho em si ele não é inerente à festa rave ou à festa evangélica ou à festa do vinho, ele acontece, né? Até uma das primeiras manifestações quando eu trabalhava na Câmara que eu ouvi do Marcelo até hoje foi a respeito de uma igreja evangélica que perturbava a casa dele lá nos anos de 2009, mais ou menos, né? Então, na verdade, existem com certeza conceitos e mais conceitos, e isso quando a gente senta na audiência pública, a gente tem condições, né, como foi falado, de argumentar, contra-argumentar. A ajuda, sem dúvida nenhuma, é muito bem-vinda da distribuição de alimentos, e isso, todos os eventos que fazem, ajuda muito as entidades, isso é sempre muito bem-vindo, né? Nessa questão tributária, logicamente que é uma receita importante para o município, né? Com certeza é uma receita importante do ponto de vista, né, local, administrativo e tudo, né? Nesse conceito todo eu quero dizer isso, né? O nosso posicionamento é isso. Na semana passada, inclusive, nós tivemos reunião com o promotor, com o juiz, né? Com o pessoal do Conselho Tutelar para debater essa questão toda aí. Não fui eu que convoquei a reunião, não. Essa reunião foi... Nós somos convidados pelo juiz para ir participar, e lá eu coloquei a mesma ponderação que eu estou colocando aqui, né? Então eu deixo aí, mais uma vez, meu agradecimento, viu? E estamos aí à disposição. Deixa eu fazer um último. Marcelo Rabelo, consideração final. Rodrigo, eu ouvi agora aqui do organizador, eu ouvi aqui do Eremilson, muito carinho. O Eremilson falando aqui em família, pai de família, a possibilidade, as pessoas devem se ater muito a isso, a possibilidade de trazer eventos, inclusive religiosos. Sim. Eu vou dizer para você, eu estou surpreso com essa sua fala, com essa sua ponderação. Se as pessoas também a respeito das drogas dizem que é aquele tipo de evento, ele vai conseguir ter uma contrapartida de dizer, olha, se aquele traz, eu trago um que tira o vício através da fé, da manifestação. Então, olha, eu quero parabenizá-lo aqui publicamente dessa sua capacidade, dessa sua humildade de dizer, eu posso trazer eventos aqui de médio a grande porte, de cunho religioso, de cunho familiar, que vai também certamente ter as doações, que são bem-vindas, é claro, mas o que traga paz para a cidade, o que promove o sossego e o bem-estar da população, isso é louvável. Eu vou ser o primeiro, Sandro, eu falo aqui abertamente, a aplaudir tanto o Eremilson Trevisan, que é o presidente do clube, disponibilizando o espaço, e ele aqui como um organizador profissional, transformando de cunho religioso grandes festas e que podem virar calendário, Rodrigo, não é o nosso vereador, que podem virar calendário anual, semestral, de grandes eventos que venham com paz. Já que nós criticamos muito as festas, não só a rave, que trazem muitos transtornos, então que venha uma festa que traga paz. Eu tenho certeza que com a tua fala, com o teu profissionalismo e boa vontade, e do Eremilson também, como presidente do clube, o Rodrigo, o Márcio, vereador, se eles unirem as forças com esse pensamento de trazer eventos religiosos para a cidade, nós vamos ser o primeiro, eu particularmente, a aplaudir em pé todos vocês, um a um. As famílias vão ser engrandecidas, valorizadas e vão dizer assim, se sentir acolhidas de uma forma plena, ou seja, o bem está chegando para Andradas de uma forma declarada, bíblica, de paz, de família. Então, parabéns a você por essa possibilidade que nos dá. Então, fique muito atento a isso, Rodrigo, essa possibilidade de um evento religioso que eles tragam também, e quem sabe transforma essa nossa discussão aqui, democrática, em algo que Andradas vai crescer muito mais em valorização humana. Quem falou agora foi o Marcelo Rabelo, ele está aqui participando desse debate na Rádio Vinícola, ele é perito imobiliário, avaliador de imóveis. Participaram também, junto com ele, o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes, o vereador e membro da Comissão de Participação Popular, Márcio Donizete
Teodoro, advogado, empresário e um dos organizadores da Festa Mandala, Rubens Figueiredo, o presidente do Clube Rio Branco, Iremilson Trevisan, e também o Fábio Saceron, que já se ausentou, gerente da divisão de tributação fiscal de Andradas. A Rádio Vinícola, então, ela fez e faz o papel dela, levando todas as opiniões à nossa sociedade. Não é de hoje que a Rádio Vinícola age dessa forma. Eu peço a todos os presentes aqui, participantes do debate, e a você também que está em casa nos assistindo agora, que reflita sobre o que foi falado. É importante nós termos nossas opiniões formadas, sim, mas é importante também nós estarmos abertos aos nossos interlocutores. Não é simplesmente fechar os nossos ouvidos e não ouvir aquilo que é dito. Vamos pensar, vamos raciocinar, vamos meditar sobre tudo aquilo que foi dito, porque os argumentos que foram colocados são argumentos válidos dos dois lados. Tem famílias que trabalham, tem famílias que ganham dinheiro, tem entidades que acabam beneficiadas, tem todo um comércio que gira, tem famílias que se sentem incomodadas, tem a questão do tráfico de drogas que acaba acontecendo às portas ali da organização da festa. Ou seja, todos os argumentos, eles são válidos. Então, o que a gente precisa fazer? Colocar isso no caldeirão, pensar junto, porque quem pensa junto, pensa melhor, né? Para a gente pegar e tomar uma decisão conjunta, e nessa decisão, quem vai ganhar é a sociedade andradense, é a nossa comunidade. Tenham todos uma excelente tarde.